Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e este é mais um vídeo do Instituto Protege para tirar dúvidas dos usuários do portal de compras públicas. Hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre pregão eletrônico e pregão presencial. É comum verificarmos na doutrina algumas decisões, principalmente do Tribunal de Contas da União, determinando a utilização do pregão eletrônico em preferência do que o pregão presencial. Por que isso? Veja, existe na doutrina algumas críticas sobre o pregão eletrônico. No pregão presencial, como funciona? Os licitantes vêm, se credenciam, apresentam sua proposta. E o pregoeiro seleciona todas as propostas que estiverem até dentro de uma margem de 10% acima da melhor proposta. Se não existir ninguém, ele chama pelo menos 3 licitantes, até 3 licitantes. Nesse caso, com esses licitantes que ele selecionou, ele abre uma fase de lances. Sequencial. Fornecedor A, qual é o seu lance? Começando do mais caro para o mais barato. Então, se eu tenho 3 licitantes, um de 100 mil, um deu 110, outro deu 120, eu pergunto para o fornecedor de 120, qual é o seu lance, fornecedor? Ele, 95. Eu chego para o 110 e qual é o seu novo lance, fornecedor B? Ele dá 90. Qual é o seu novo lance, fornecedor C, que deu 100? Ele vai dar 85. E assim por diante até eu ter a menor proposta, ou até os outros não terem mais interesse em dar proposta. Todas as propostas restantes têm que ser menor do que a menor proposta em vigor no procedimento. Quando o menor licitante for selecionado, eu prazo para a habilitação e aí vou contratá-lo para fornecer para a administração pública. No pregão eletrônico tem uma diferença significativa. Os fornecedores se cadastram no site, portal de compras públicas, para determinada licitação e colocam os valores. E todos eles são chamados para a fase de lances, que podem dar lances menores do que o seu último lance e não vincular ao menor lance ofertado. Então, se o fornecedor está colocando um lance de 90 mil, eu posso colocar meu lance de 120 mil, desde que seja abaixo do meu próprio lance. Não existe essa vinculação entre os outros. E aí, o pregão se encerra com um tempo aleatório. Isso é uma grande crítica da doutrina especializada, porque muitas vezes você se acaba na sorte e não efetivamente quando chegou o menor preço. Algumas disputas, inclusive, acabam num tempo muito curto, onde a administração não consegue efetivamente reduzir o preço e economizar na licitação. Contudo, o pregão eletrônico caiu nas graças dos órgãos de controle por uma grande vantagem. Os licitantes, ao se credenciarem, ao se cadastrarem para a licitação, não se identificam. Então eu não sei quem está participando da licitação até depois da fase de lances. Isso ajuda a diminuir conluio, porque qualquer licitante que chegar ali, ele vai poder participar, não sabe quem são os outros, dificulta eles se organizarem para formarem um cartel, por exemplo. Então o pregão eletrônico tem essa grande vantagem do pregoeiro não saber, nem os licitantes saberem quem são os concorrentes. Isso traz uma isonomia, uma impessoalidade maior ao procedimento. Então esse é o principal motivo porque o pregão eletrônico é preferenciado, é tornado como preferência pelos órgãos de controle. Existem alguns casos que indubitavelmente o pregão presencial é melhor. Quando você tratar de algum objeto ou de alguma questão que necessita de esclarecimentos da sessão ou alguma questão mais complexa a ser tratada no pregão presencial, tende-se a preferir o pregão presencial. Contudo, isso tem que ser uma justificativa muito robusta, porque os órgãos de controle tendem a achar isso estranho. Olha, se você poderia usar o pregão eletrônico, por que você está usando o pregão presencial? Então, tudo gira em torno da justificativa. E a questão da impessoalidade do pregão eletrônico torna ele uma ferramenta mais interessante. Mas muitos doutrinadores defendem que você economiza mais com o pregão presencial. Porque como os lances são sucessivos em relação ao menor preço, você tende realmente a acabar só quando ninguém mais quer dar lance. Isso é interessante para a administração pública. Espero que você tenha gostado do vídeo. Acesse o site do Instituto Protege para conhecer os serviços e produtos que nós ofertamos para o gestor público e para os órgãos públicos. E, se quiser se manter inteirado sobre o Diário Oficial da União, todos os dias disponibilizamos o resumo do Diário Oficial da União, resumo DOU, para os servidores públicos que tratam de licitações e contratos. Muito obrigado e até a próxima.